Quando penso em 2009 e 2010, vocês vão lembrar, houve um grande debate dentro da Casa Branca sobre se eu deveria ou não afirmar publicamente o que estava acontecendo com o Movimento Verde, porque muitos dos ativistas estavam sendo acusados de serem ferramentas do Ocidente, e havia quem pensasse que, de alguma forma, nós iríamos prejudicar a credibilidade deles nas ruas do Irã se eu apoiasse o que eles estavam fazendo. E olhando para trás, acho que isso foi um erro. Toda vez que vemos um clarão, é um vislumbre de esperança, de pessoas ansiando por liberdade. Acho que precisamos destacar isso. Precisamos jogar luz sobre isso. Precisamos expressar solidariedade em relação a isso. Pela primeira vez, o Irã não está apenas ameaçando bases militares. Eles identificaram o local exato onde os comandantes do ZPA estão dormindo e emitiram um aviso direto para atacá-lo. Dá uma olhada. Um canal do Telegram afiliado à Guarda Revolucionária Iraniana, a IRGC, emitiu uma ameaça contra as forças do ZEUA no Catar, alegando que identificou o hotel, em Doha, onde comandantes e oficiais do Comando Central dos Estados Unidos se realocaram após evacuarem a base de Al-Udeid, diz a mensagem. A desajeitada realocação de comandantes e oficiais do Comando Central dos Estados Unidos, considerado terrorista, da base de Al-Udeid para o Hotel Sheraton, em Doha, e a transferência da sala de operações de sabotagem para este hotel. De forma alguma, os protegerá de uma resposta decisiva e contundente das Forças Armadas da República Islâmica do Irã, no caso de qualquer agressão contra o território iraniano. Agora, o Departamento de Estado dos Estados Unidos respondeu muito rapidamente a esse ultimato. Então, essa declaração é da conta dos Estados Unidos. Em Farsi, que é o persa, a língua falada no Irã pela maioria das pessoas, pelo que eu acredito, ouvimos relatos de que a República Islâmica está preparando opções para atacar bases americanas. Como o presidente Trump enfatizou repetidamente, todas as opções continuam sobre a mesa. E se o regime da República Islâmica atacar ativos americanos, a República Islâmica enfrentará uma força que é muito, muito poderosa. Já dissemos isso antes e vamos repetir. Não brinquem com os Israel. Agora, falando em jogos, parece que o Ayatollah está brincando com os Estados Unidos. E esse é o jogo de ganhar tempo. Recentemente, o presidente Trump disse o seguinte sobre as execuções que foram adiadas no Irã. Ouça só. Você incentivou os manifestantes no Irã no início desta semana a continuarem lutando nas ruas e disse que a ajuda estava a caminho. Essa ajuda ainda está a caminho ou o seu critério para intervir mudou? Como você sabe, o Irã cancelou a execução por enforcamento de mais de 800 pessoas. Eles iam enforcar mais de 800 pessoas ontem, e eu respeito muito o fato de terem cancelado isso. Agora, parece que um promotor de Teherã, Ali Salih, diz que essa declaração do presidente Trump é um completo absurdo. E o Irã está avançando com uma ação decisiva e rápida contra todos aqueles que estiveram envolvidos no protesto. Ouça só. O presidente do Israel, Trump, tuitou e expressou seu agradecimento pelo fato de nenhuma ação ter sido tomada contra 800 dos indivíduos envolvidos nesses distúrbios. Bem, Trump sempre fala muita besteira e palavras sem fundamento. Ele está completamente enganado. Nossa resposta é decisiva, dissuasiva e rápida. E neste momento, um grande número dos nossos casos resultou em acusações formais e foi encaminhado ao tribunal. Agora, há duas maneiras de olhar para isso. Em primeiro lugar, isso pode ser apenas retórica para o público interno. Mas, em segundo lugar, que é o lado mais sombrio, talvez ele não esteja mentindo. As execuções ainda continuam. Aqui está uma ativista iraniana exilada, Masih Alinzad. Ela vem criticando o regime há muito tempo. E por causa disso, o Ayatollah já tentou assassiná-la 3 vezes diferentes. Felizmente, as autoridades dos Estados Unidos conseguiram impedir todas as tentativas. Mas, ainda assim, ela entende o Irã melhor do que a maioria das pessoas. E aqui está a interpretação dela sobre toda essa situação. Ouça só. Para ser sincera, todos acolhem qualquer decisão que salve a vida daqueles que iam ser executados. Mas, na minha opinião, a República Islâmica sabe muito bem como ganhar tempo. Eles já fizeram isso quando negociaram com o presidente Obama. Eles sabem como ganhar tempo para se reconstruir, para se recuperar.
Então agora este é mais um caso em que eles prometem que não vão executar os manifestantes. Isso mostrou o medo deles, isso mostrou que eles entendem a linguagem da pressão. Mas esse regime mostrou ano após ano que não pode ser reformado. Matar está no DNA da República Islâmica. Eu me lembro quando a sentença de execução de Navid Afgari viralizou, o presidente Trump reagiu a isso. Ele pediu ao regime iraniano que parasse de executar Navid Afgari. Eles fizeram o mesmo, na verdade esperaram. Mas então o que aconteceu? Eles enforcaram Navid Afgari, o famoso atleta iraniano? Então, na minha opinião, e na opinião de milhões de iranianos que conhecem muito bem esse regime, eles estão tentando ganhar tempo para se reconstruir e se recuperar. E eles voltarão com ainda mais brutalidade. Esse regime não pode ser reformado. Eles não conseguem mudar seu comportamento. Agora, é importante compartilhar isso. As execuções no Irã continuaram mesmo nas últimas 2 semanas. Mas, de acordo com a publicação iraniana, a distinção importante aqui é que as pessoas que estão sendo executadas são aquelas que foram condenadas antes do início dos protestos. Mas isso pode ser uma mentira, porque lembramos de 2022, quando o protesto pelos direitos das mulheres aconteceu no Irã. Muitas das pessoas que estavam sendo executadas por participarem daquele protesto estavam sendo executadas por acusações de drogas, que, eu imagino, o regime simplesmente inventou. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Muitas das pessoas que estão sendo executadas por acusações de drogas. Nós não sabemos exatamente se essas pessoas participaram da revolução ou não. E também é importante lembrar que o Irã executa mais pessoas per capita do que qualquer outro país do mundo. Na verdade, no ano passado eles executaram cerca de 1.000 pessoas no total. Isso dá quase 3 pessoas por dia. E agora? É aqui que eu quero mudar o foco. O líder supremo do Irã, que recentemente fez seu primeiro discurso público desde que o Irã basicamente matou milhares de manifestantes. E adivinha só, nesse discurso, ele realmente admite que, sim, milhares de pessoas morreram, milhares de iranianos. Mas ele diz que não é por causa do Irã ou da Guarda Revolucionária, e sim por causa dos Estados Unidos. Ouça só. Eu já estive em mais. Ainda assim. Se soubesse primeiro sobre a natureza da sedição, teria sido orquestrada pelos EUA. Era óbvio que os EUA fizeram o planejamento. Eles tomaram as providências. E o objetivo dos EUA? Afirmo com clareza, com 40 anos de experiência na República Islâmica, que os EUA querem devorar o Irã. Mas tente adivinhar quem está realmente contestando essa afirmação. O povo iraniano? O povo iraniano afirma que, se o Ayatollah estiver correto em sua avaliação de que foram as balas do Mossad que mataram crianças iranianas. Por que o regime islâmico está pedindo dinheiro para devolver os corpos agora? Para quem não está acompanhando todos os corpos que o regime recolheu das ruas? Agora eles estão cobrando das famílias valores que variam de algumas centenas a alguns milhares de dólares, o que é muito para o povo iraniano, que já está enfrentando dificuldades econômicas. Agora, o regime está cobrando esse dinheiro, alegando que o governo teve que gastar balas para lidar com essa revolução. Então agora, se as famílias quiserem os corpos de volta, elas têm que pagar pelas balas e por todo o dinheiro que o regime gastou. Agora tudo isso parece realmente insano e sem coração, mas essa é a realidade do regime iraniano. Além disso, agora também soubemos que o regime iraniano pode ter usado armas químicas contra seus próprios cidadãos durante o protesto. Um membro do grupo de política externa do Reino Unido acabou de dizer isso com base em um relatório confiável que ele recebeu. Ouça só. Sou membro do grupo de política externa do Partido Trabalhista e recebi um relatório pouco antes de entrarmos no ar esta noite. Faço questão de acrescentar que isso ainda não foi verificado, mas para mim é um relatório confiável e diz que a prisão da cidade está superlotada com manifestantes detidos e presos. Os corredores do tribunal estão cheios de famílias dos detidos e nenhum advogado está sendo permitido defender aqueles que foram presos. As pessoas acreditam que algum tipo de substância química tóxica foi usada contra os manifestantes, fazendo com que alguns dos feridos perdessem a vida dias depois. O número de mortos e feridos é muito alto. Se isso for verdade, acho isso extremamente preocupante.
Uau, então só para esclarecer, Bill, a informação que você parece estar recebendo aí é de uma fonte confiável. Então, o regime iraniano, o Ayatollah, pode ter usado algum tipo de arma química contra o próprio povo, contra os manifestantes, e agora estamos vendo uma reação tardia a isso. Então, dias depois, já vemos mortes como resultado disso? Sim, quero dizer, veja, você sabe a história nessa parte da região. Você olha para Saddam Hussein, sabe que usou gases contra 5.000 pessoas em Halabja e as assassinou brutalmente. E eu sinto que isso é medo, isso realmente lembra aquilo. Bem, onde está a nossa linha vermelha nisso? Onde está a linha vermelha de Trump nisso? Suponho que essa seja a questão mais urgente, de fato. Considerando que ele, sem dúvida, seria quem lançaria o primeiro ataque, se houver um. Sabe, se isso for verdade, não há motivo para duvidar. Se for verdade que armas químicas foram usadas contra o povo iraniano pelo regime, acho que tudo isso pode ser o sinal para fazer alguma coisa. Mas a grande questão é, o que fazer? Sabe, porque externamente é muito diferente, e eu participei disso. No governo, intervenções estrangeiras às vezes têm consequências adversas. Acho que isso tudo tem cara de pesadelo. E a questão é, se Trump entrar, sabe, o que vamos enfrentar? Quais seriam as consequências? O que vamos enfrentar? Sabe, é tudo muito, muito volátil no Oriente Médio, em tantos aspectos do Oriente Médio. Estamos diante de uma escalada monumental rumo à Terceira Guerra Mundial. Eu não sei, é assustador. E o que me assusta, o que me incomoda. E eu acho que a gente sempre precisa lembrar que no meio de tudo isso existem pessoas, famílias e crianças. É de partir o coração. Claro. Como o vídeo disse, isso não foi verificado porque quase tudo é impossível de verificar quando a internet está desligada. Mas esse relato está de acordo com algo que cobrimos alguns dias atrás, quando os protestos ainda estavam acontecendo com força total durante a Revolução. Recebemos alguns vídeos que compartilhamos aqui em nossos vídeos, mostrando que havia pessoas com trajes de proteção andando pelas ruas, paradas em cima de um veículo, que tinha um sinal de perigo, um símbolo de perigo nuclear tóxico. Isso levantou muitas suspeitas sobre o que essas pessoas estavam fazendo. Agora, pode ser que essas pessoas estivessem realmente usando algum tipo de produto químico tóxico para garantir que os manifestantes adoecessem e simplesmente saíssem das ruas. Agora, só o tempo dirá que tipo de impacto isso terá sobre o público a longo prazo. Mas vamos voltar ao discurso do Ayatollah. Durante sua aparição pública, o Ayatollah também criticou o presidente dos Estados Unidos. Ele culpou Trump por incitar e saquear o Irã. Ele disse que Trump falou, comentou, ameaçou e incentivou os manifestantes. E enviou mensagens da América para essas pessoas, dizendo para avançarem. Não tenham medo, dizendo que vamos apoiar vocês. Vamos fornecer apoio militar. Esse é o próprio presidente dos Unidos, se envolvendo nos distúrbios e se tornando parte disso. Um grupo dentro dessa agitação. Alguns dos que cometeram a destruição foram apresentados por ele como povo iraniano. Isso foi uma grande calúnia contra a nação iraniana. Em seguida, ele continua dizendo que os Estados Unidos devem ser responsabilizados. Não vão ignorar os criminosos internacionais e também não vão deixá-los escapar. Isso deve ser perseguido do seu próprio modo, com métodos corretos, com o auxílio divino. Assim como a nação iraniana quebrou as costas da sedição, ela também deve quebrar as costas dos fomentadores da sedição. Agora, parece que o presidente Trump tinha uma entrevista marcada com a político justamente quando o Ayatollah estava fazendo seu discurso. Então, na verdade, temos uma declaração de Trump. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Trump diz que é hora de buscar uma nova liderança no Irã. Ele diz, uma verdadeira liderança não se baseia no medo ou na morte, mas sim no respeito. O Irã é o pior lugar para se viver, em qualquer lugar do mundo, por causa de uma liderança ruim. O líder supremo é um homem doente que deveria governar seu país corretamente e parar de matar pessoas. Agora, essas são apenas declarações de ambos os lados. Mas, militarmente, temos alguns recursos do Netanyahu se deslocando para o Oriente Médio. Não sabemos exatamente o que isso significa para o futuro, mas uma coisa é certa: esta revolução iraniana está longe de acabar. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Então, por favor, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo para acompanhar nossas próximas atualizações. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo. Um dos problemas de fazer vídeos como estes, onde mostramos muitos ataques de drones, mesmo que nenhum humano ou soldado russo esteja se machucando. No vídeo, o YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos.
Na verdade, na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados. De acordo com o YouTube, mostrar ataques de drones ou até mesmo imagens da linha de frente não é algo amigável para os anunciantes. E é por isso que os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna. E essa é a guerra que os ucranianos estão lutando e tentando sobreviver. Por isso acreditamos que é importante mostrar tudo isso. E foi por isso que lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, para que não tenhamos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones, não precisamos borrar imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Assim, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não estão satisfeitos com o que estamos mostrando. Nós não financiamos o site através de anúncios, nós financiamos com o seu apoio. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de cobertura e você quer assistir aos nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdo extra que simplesmente não podemos enviar aqui no YouTube, então com certeza junte-se a nós em basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR na sua tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já enviamos e a todos os vídeos que vamos enviar no futuro. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.